Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. Hoje, com um assunto bastante interessante e, para variar, polêmico. Bem no estilo que eu gosto. Tenho aqui comigo o meu convidado especial, Fernando Salvino, e ele é um estudioso. Pelo que eu pude conversar com ele, ele se dedica a esse tipo de estudos que nós já vamos conversar, desde que ele era criança. Algo assim, quando ele contar a história dele, nós vamos saber de onde veio essa atração por um tema tão polêmico como o que ele trabalha. E o Fernando é uma pessoa que tem um impressionante currículo. Ele começou como advogado. É tanta coisa que eu tenho que ler. Ele também fez o curso de Direito, se especializou em Educação Ambiental, fez mestrado de Educação na UFSC, né? E a partir de um determinado momento ele jogou todo esse conhecimento técnico para o alto e começou a fazer cursos de Tuiná, que é uma terapia corporal chinesa. Depois ele fez Conscienciologia e Projeciologia, né, no IPC, e começou a pesquisar esses campos, né, e entrou naturalmente pela parapsicologia. Depois também ele foi estudar Conscienciologia, Projeciologia, né, continuou estudando isso. E atualmente ele está, digamos, concluindo o curso dele como parapsicólogo no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais, lá em Joinville. E também ele desenvolve profissionalmente a evolucionoterapia, né, terapia da evolução. Ou também, outro título para essa técnica, é Terapia de Orientação Evolutiva Multiexistencial. Então, ele atua no campo das terapias parapsicológicas e psicoterapêuticas dentro da escola reencarnacionista. Portanto, ele considera a reencarnação como um fato comprovado. E ele faz naturalmente regressão a vidas passadas e também ele é aluno do famoso Dr. Mauro Quitico, médico e justamente o pioneiro aqui no Brasil, justamente dessa regressão a vidas passadas, e que muita gente contesta porque acha que entra aí questões de religião, coisa e tal. Bom, isso são outros 500. Mas o que chama a atenção é que a escola do Dr. Mauro Quitico cada vez está ampliando mais o número de alunos, sinal que muita gente está vendo alguma coisa, alguma luz no fim do túnel. Muito bem, então, sem maiores delongas, já sabem com quem estamos falando, com o Dr. Fernando Salvino, e vamos direto ao tema. Fernando, seja bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo aqui. E como já é tradicional, eu gostaria que você desse assim um breve briefing da sua história. O que é que fez você sair de advogado com especialização em educação ambiental e educação pura pela faculdade da Universidade de Santa Catarina, Federal, e de repente você entrar numa área que não tem nada a ver com aquela teu estudo básico, né? O que aconteceu? Que nó deu na tua cabeça que te empurrou para essa área? Bom, primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. E a gente sabe que há séculos atrás a gente estaria com a cabeça na fogueira ou numa forca falando desse tipo de assunto. Sim, é verdade. Né? Então hoje a gente tem que agradecer a oportunidade de a gente estar trabalhando com esse tipo de assunto de maneira pública. Né? Bom, como é que eu posso explicar como que eu parei aqui? Né? Poderia dizer que houve um desvio de rota na minha vida.
né? E que eu retornei à minha rota, né? Aos 9 anos de idade, eu passei pela minha primeira experiência fora do corpo consciente, né? Estava eu, um menino, fui tomar água da torneira na escola, peguei hepatite, né? E eu tinha uma tendência a entrar em processos de convulsão na febre, né? E numa dessas convulsões, eu comecei a ter experiências fora do corpo forçadas pela doença, no caso que eu estava, né? E saía girando para cima do teto do quarto e me apavorei, imagina um menino, né? O que era aquilo que eu estava vivendo? E desde essa idade até mais ou menos meus 14 anos, eu não parei de buscar resposta para aquilo ali. É claro que aquilo virou como se fosse o meu mundo secreto, né? Eu comentava com as pessoas, você já teve a sensação de estar voando no sonho? Não. Você já voou no teu sonho? Não. Eu sou doido, né? Ou o negócio acontece, né? E era tão real a vivência para mim que aquilo ali para mim era realmente, eu considerava aquilo parte da minha realidade. Bom, quando eu cheguei aos meus 14 anos, né, eu fui parar dentro de um centro bandista, né? E no caso lá o preto velho lá incorporado chegou para mim, eu com aquela angústia de saber o que era aquilo que eu vivia. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, filho, não se preocupa que aconteceu isso aí porque o filho é macumbeiro. Eu ouvi aquilo ali, eu falei, então é normal o negócio, né? Então daí relaxei, né? Enquanto isso, os médicos fizeram eletroencefalograma, colocaram aqueles eletrodos com 9, 10 anos, né? Fazendo aquela bateria de exames e para nada, né? Mal e mal eles sabiam do que estava acontecendo. Bom, o tempo foi passando, acabei entrando na faculdade de Direito. Aí depois da faculdade de Direito fui trabalhar como advogado na parte ecológica aqui em Florianópolis. Fiz a minha formação toda, foi dentro do Ministério Público do Meio Ambiente, onde aprendi a trabalhar com investigação. Eu tive uma formação sólida em investigação ali no Ministério Público, aprendi muito ali. E comecei a trabalhar como advogado ambientalista. E o pessoal que mora aqui na ilha sabe que o buraco é mais embaixo, né, trabalhar com esse tipo de coisa aqui. E me desapontei muito e comecei a trabalhar com educação ambiental. Eu falei, olha, esse negócio de entrar com a ação não funciona no Brasil, né? Só funciona para quem é criminoso, né? Entrar com a ação da justiça, né? Comecei a trabalhar com educação ambiental, fui para as escolas públicas, trabalhei numa ONG com sede hoje lá na Costa de Dentro, Climata, Centro de Estudos Ambientais. Fiquei 1 ano trabalhando com formação de professores. Aí que me interessou o mestrado em educação. Então é uma linha que não é tão radical, né, de mudança, é uma linha até compreensível, né? Tem um começo, meio e fim. Tem uma lógica, vamos dizer assim, né, da nossa... E aí dentro desse trabalho com formação de professores, eu trabalhava com ecoalfabetização, né? Alfabetização ecológica. Percebia que o problema não era ecológico, não eram as pessoas que estavam ali, havia muitos conflitos entre eles. Eu comecei a me interessar em trabalhar com dinâmicas de grupo e grupoterapia. E na época eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu tive uma formação muito prática nisso aí, né? Nunca tive uma formação acadêmica com grupoterapia. Aí nós abrimos eu e minha parceira, a gente abriu uma organização, trabalhamos com formação de equipes de professores, aí que veio a ideia de fazer o mestrado nessa área. Foi um estudo de campo que eu fiz, né, numa escola. E comecei a estudar a fundo psicologia humanista, Carl Rogers, abordagem centrada na pessoa. E aí tudo aquilo que eu vivia começou a convergir para um ponto comum, né? Paralelo a isso, eu comecei a me envolver com a pesquisa em Conscienciologia em 1997, né? Antes disso, eu tive um envolvimento bastante heterogêneo, vamos dizer assim, né? Passei por centros espíritas, de início eu comecei em centros umbandistas, saí, quis conhecer kardecismo, a pesquisa, o que acontecia, saí, depois fui yoga, passei budismo tibetano, zen budismo, me envolvi com xamanismo, mas não me encontrava naquilo ali. Foi um território interessante como fonte de experiência, vamos dizer assim. Entendo. Em 97, entrei em contato com o Instituto de Projeciologia e achei interessante a proposta de pesquisa científica do fenômeno extracorpóreo, que sempre foi meu maior interesse, foi estudar a experiência fora do corpo, né?
de todos os fenômenos, para mim era o que mais realmente me chamava a atenção. Entendo. Bom, a partir de 97 até agora, foi o momento que eu mais, vamos dizer assim, me envolvi com a pesquisa nessa área, né? Paralelo a isso, sabe que a gente acaba estudando parapsicologia, a gente estuda de tudo nesse meio tempo, né? E passei por muitas experiências, né? Vamos dizer que por baixo aí eu tenho no meu currículo, não acadêmico, né? Mais de 100 experiências fora do corpo conscientes que eu tenho desde pequeno. Podemos pensar o seguinte, né? Existe prova da experiência fora do corpo? Bom, se a gente pensar o que significa a prova dentro da epistemologia, a gente vai ter que trazer a partir de que ponto de vista a gente entende a prova, né? Se eu for entender prova do ponto de vista da ciência de laboratório, não existe, né? O que existe são indícios, né? Como a gente fala em parapsicologia, né? Indícios da hipótese de sobrevivência da personalidade, né? Agora, em termos de conscienciologia e projeciologia, a natureza da prova é um pouco diferente, né? Porque ela se sustenta na própria experiência do sujeito, né? Que se autopesquisa dentro do ponto de vista da experiência fora do corpo. Né? E ele conversa com outras pessoas que têm experiência fora do corpo e começa a confrontar as ideias. Né? Trocar figurinha. Trocar figurinha, vamos dizer assim, né? E isso acontece, se a gente for avaliar, também na ciência mais convencional, né? Porque até hoje eu desafio alguém que me prove que sonho existe, né? O sonho também ainda não foi provado. O que se prova são indícios de que, quando a pessoa diz que sonha, ocorrem alterações dentro das frequências cerebrais, aquela coisa toda. Agora, alguém já filmou as imagens que passam na nossa mente no momento que a pessoa sonha? Que se saiba, até agora não. Até agora não. Então, eu vou dizer, então nós estamos falando, nós estamos no mesmo ponto, né? Tanto o sonho como a experiência fora do corpo, até hoje não conseguiu ser provado pelos métodos convencionais, né? Entendo. No entanto, se eu te perguntar se você sonha, provavelmente você vai dizer que sonha. Sim. Né? Sonhar, na realidade, todos sonhamos. O problema é que a maior parte de nós não lembramos dos sonhos, mas sonhar... E ai de quem não sonha, né? Porque enlouquece, né? Né? Então, esse caminho foi prosseguindo, né? E eu comecei a me interessar pelo potencial terapêutico da experiência fora do corpo, né? Pela minha própria vida, todas as reciclagens que eu passei, tá, muito vieram do impacto que essas experiências me causaram, né? Então você imagina, por exemplo, passei por uma experiência em que eu saí para fora do planeta, fora do corpo, né? E eu vi o planeta na minha frente, né? Eu fiquei cerca de um mês revisando toda a minha forma de ver o mundo, a maneira como eu encaro o planeta. Você muda o enfoque de viver aqui nesse mundo, né? Então você vê, uma única vivência te provoca uma reciclagem que 30 anos de psicanálise, por exemplo, não provocaria, né? Ou outro tipo de terapêutica, uma coisa nesse sentido, né? Que é o que nos faz pensar, né, no potencial também terapêutico da regressão a vidas passadas também, que tem impactos similares à experiência fora do corpo. Sei. Né? E pelo que me consta, Fernando, essa experiência de quem, digamos, a alma sai fora do corpo, é uma experiência bastante impactante, com certeza, né? E quem não está acostumado, então, até se assusta um pouco. Então... Embora não haja risco nenhum, na verdade, né? Porque não se tem notícias de que ou a pessoa saiu fora do corpo e depois nunca mais voltou, a alma não voltou. Não, isso, que eu saiba, o risco é zero, né? Na verdade, isso era um argumento para conseguir fechar o conhecimento e não disponibilizar. Né? Exato, por aí. E foi então dentro dessa curiosidade de algo que você começou desde criança a sofrer esses fenômenos paranormais, vamos chamar assim, é que você foi querer saber o porquê da coisa, né? Exatamente. E depois, então, naturalmente, chegou o momento que você... Dizem que a gente só tem medo daquilo que não conhece. A partir do momento que você conheceu o processo e se deu conta de como funciona o processo, você perdeu o medo e aí passou a ser seu dia a dia. É por aí que vai, né? É por aí.
Então, olha, muito interessante. Agora, você deu para perceber que na busca de respostas para esses fenômenos, você abriu o leque e entrou em uma série de técnicas, né? De todas as que você estudou, qual a que mais faz a tua cabeça? Qual que faz? Bom, para sair do corpo? Para sair do corpo, ok. Eu estou, inclusive agora, no ano que vem, vai ter o 4º Congresso Internacional de Projeciologia, né? E justamente o que eu estou escrevendo para submeter ao Congresso é uma técnica que eu desenvolvi, tá? Eu chamo a técnica de simulação gravitacional projetiva. É uma técnica bem simples, na realidade, né? Você vai simular, aqui agora, né? Você vai olhar para o céu, tá? A técnica ela é boa para ser aplicada de noite, quando o céu está mais aberto, e vai começar a dar pulos para cima, simulando uma projeção, porque na projeção você consegue ter a capacidade de alçar voo. Sim. Tá? Porque não existe ação da força gravitacional. Talvez até possa existir, mas é muito pequena, né? Esses pulos vão começar a condicionar a mente da pessoa e vai começar a criar, vamos dizer assim, uma impressão no subconsciente dela, em que quando ela se perceber fora do corpo, ela vai estar olhando para cima, e quando ela pular, ela não vai voltar, ela vai ficar flutuando. E quando ela flutuar, ela tem a autoconsciência de que ela está projetada. Né? Essa técnica, para mim, funciona muito. Foi você que criou, então? Sim, essa técnica eu desenvolvi. Muito bem. Meus amigos, olha aí, por onde nós estamos indo. Então, querem mais? Com certeza, temos muito que falar sobre o tema, mas depois dos comerciais. Aguardem só um minutinho. Muito bem, amigos, estamos entrevistando o Dr. Fernando Salvino, terapeuta especializado em projeciologia e terapias de vidas passadas. A projeciologia, como vocês sabem, tem como Papa aqui no Brasil o Valdo Vieira, figura lendária, que acabo de descobrir que atualmente está morando em Foz do Iguaçu. E na época que eu o conheci, ele morava no Rio de Janeiro, mas isso há muitos anos atrás. E também a técnica da teoria de regressão na técnica reencarnacionista, é um método. Atualmente o Papa é o Dr. Mauro Quitico, né? Médico e perito nas técnicas de regressão a vidas passadas para localizar problemas existenciais na atual reencarnação. Então, Fernando, eu acho que até mesmo para dirimir dúvidas naturais, que até eu mesmo tenho, mas principalmente dos nossos telespectadores, eu gostaria de que você traçasse um paralelo aqui e procurasse explicar. Com exceção da religião cristã, todas as religiões aceitam a teoria da reencarnação. Inclusive eu que gosto de ler o Evangelho, essa coisa toda, apenas como fonte de consulta, tem uma passagem lá no Novo Testamento que tem um momento que Jesus pergunta para seus apóstolos: quem vocês acham que eu sou? E os apóstolos lá dizem que ele era a reencarnação de sei lá quem, de Israel. Essa parte não me lembro, mas me lembro bem dessa passagem. E que Jesus sorriu. E ele não disse, não existe reencarnação. Então, partindo do princípio, quem cala consente, Jesus calou e deixou eles na doce ilusão. Se ele estava treinando seus discípulos, ele deveria ter dito: não existe reencarnação, vocês só vivem uma vez. Bom, aí depois que Jesus morreu, entrou a igreja, se formou a igreja, e que mais tarde teve uma série de cismas e se criaram as igrejas cristãs e a igreja católica e a igreja ortodoxa e sei lá quantas mais igrejas. E numa coisa essas igrejas todas concordam:
é que não existe reencarnação. As atuais terapias, o nome está dizendo, são reencarnacionistas. Afinal, você como técnico estudioso do assunto, existe ou não existe a reencarnação? Tira essa dúvida da gente. Olha, eu vou falar da minha vivência, né? Porque lógico, é essa que eu tenho certeza. Ninguém é dono da verdade. É? Então, vamos lá, me dê a sua verdade. A minha verdade, vamos dizer assim, o meu ponto de vista, né, é um fato, sabe? A reencarnação, ela existe, né? Nós somos personalidades multiexistenciais, outros chamam de personalidades congênitas, palingenéticas, né? Por que eu chego nesse posicionamento? O primeiro ponto de análise, tá, é a experiência fora do corpo. E o segundo ponto de análise é a rememoração de existências passadas. A experiência fora do corpo é uma vivência aqui e agora. Ela não prova que existe vida passada, né? O que prova que existe vida passada é a retrocognição, que é a rememoração de existências passadas. Por que a experiência fora do corpo, nesse caso, é interessante? Você imagina o seguinte, você está lá, deitado, vai dormir. Aí daqui a pouco, você acorda, você está fora do corpo, aí você se olha, você tem um outro corpo, ele é um pouco diferente, um pouco translúcido, e você vê um fiozinho ligando você ao teu corpo lá com o cérebro oco. Eu gosto de brincar com esse nome, né? O seu cérebro está oco lá deitado, né? Sem vida, né? O seu corpo está semi-morto deitado naquela cama. Essa experiência, às vezes uma dessa não é suficiente, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vivências dessas fora do corpo te levam a concluir que se eu estou consciente fora do corpo, provavelmente eu sobrevivo à morte. E se eu sobrevivo à morte, logo eu tive vidas anteriores a essa aqui. É uma ilação. É uma hipótese de análise, vamos dizer assim. Eu acredito que não prova a existência de vidas passadas. Né? Através de uma reflexão, a pessoa chega nisso aí. Bom, o momento em que a pessoa acessa as existências anteriores, né? Eu costumo brincar assim com as pessoas. Né? Você consegue me provar que quando... Lembra de uma situação da infância, a pessoa vai lá e lembra, né? Você consegue me provar que isso existiu? Não tem como provar. No entanto, ela sabe que é real, aquela lembrança que ela tem, né? Da mesma maneira, quando a pessoa acessa uma existência anterior, ela sabe que é uma existência anterior. Ela tem a plena convicção de que aquilo ali aconteceu, né? Claro, quando ela consegue entrar realmente num transe e acessa mesmo o evento de vida passada, né? Por exemplo, eu tive um caso agora de um paciente em que a queixa dele é que ele não conseguia nem fechar o colarinho da camisa. Ele, para dormir, ele tem que botar o colarinho assim, ó, na boca, né? O cordãozinho ali com o santinho que ele usa, quando ele vai dormir, ele tem que segurar na boca. Ele se queixava, depois da regressão ele lembrou que desde pequeno ele sentia que tinha alguma coisa entalada na garganta dele. Aí você chega para o médico e fala, doutor, eu sinto que tem alguma coisa entalada na minha garganta. O cara vai lá, vai fazer tomografia, tudo, essas coisas, não vai dar em nada, né? O que aconteceu no processo regressivo? Ele acessou uma vida em que ele estava acuado dentro do mato, fugindo de soldados. Ele não sabe quando foi, né? Claro, se a gente fizer uma pesquisa histórica, até é possível. Os caras tinham um capacete e tal. Para efeitos terapêuticos, para a gente não importa, né? Para um cientista até importaria fazer uma pesquisa, né? Nesse caso, eu também não ligo para isso. Bom, o fato é que ele estava lá acuado, numa adrenalina terrível, fugindo de alguma coisa que ele não sabia. Mas daqui a pouco a regressão foi continuando, ele foi acessando outras memórias. E, no fim das contas, cortaram o pescoço dele, né? Degolaram ele. Ainda passou por um processo muito difícil, ele morreu e não sabia que tinha morrido, e prosseguiu, né? Esse é um exemplo. Se eu perguntar para ele,
Se aquela experiência foi real e aconteceu, ele vai me dizer que sim. Sim. Ele sabe que aconteceu aquilo ali, né? Dentro do ponto de vista da natureza dessa prova, para a ciência convencional ou para a parapsicologia hoje mais convencional, isso aí não é prova nenhuma. Isso é mais um indício para aquela lista lá de milhares e milhares de indícios. Sim. Né? Para a parapsicologia aplicada, que já entraria nessa área de parapsicologia aplicada terapêutica, que também tem um histórico de bastantes casos, que, por exemplo, o Dr. Eliezer Mendes já trabalhava com regressão já na década de 70, né? com movimentos de psicotransiterapia, traz o conceito de personalidade intrusa, sem qualquer ligação com religião. Isso que é interessante, né? Ele chega até certos, vamos dizer assim, certos conceitos trabalhados, por exemplo, pela escola espírita, sem ter o envolvimento com essa escola, né? Agora, voltando àquele assunto, projeciologia e psicoterapia reencarnacionista, né? Só para a gente fazer uma panorâmica geral, elas têm relação direta uma com a outra, né? Primeiro, porque são duas escolas reencarnacionistas, né? Segundo, que quem comanda o processo, na maioria das vezes, da experiência fora do processo projetivo em si, são os amparadores extrafísicos, aqueles que realmente conhecem o processo. E na regressão terapêutica da escola do Mauro, quem comanda o processo regressivo são os amparadores extrafísicos também, né? Nós somos, vamos dizer assim, agentes indutores de relaxamento, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Certo. Bom, olha, temos aqui assunto para fazer 10 programas, porque é um assunto que, veja, o que você diz, para muita gente faz sentido, para muita gente diz, não, mas eu não concordo. Bom, tá, estamos numa democracia, cada um tem o direito de dizer o que pensa, né? Então, mas eu entendo o que você está dizendo, porque eu já tive a oportunidade de ler sobre esses temas e tudo, e posso dizer que no pouco tempo que você teve para explicar, não deu para muita coisa, mas eu entendo o que você quer dizer. De qualquer maneira, aí, quem tiver interessado, que pesquise, faça como ele, pesquise, é por aí. Amigos, mais um intervalozinho e já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o Dr. Fernando Salvino, terapeuta, especializado em projeciologia e terapia reencarnacionista. Bom, Fernando, ok, você já colocou o seu ponto de vista sobre se existe ou não existe a reencarnação. É lógico que você acredita que existe, você deu seus argumentos. E agora eu te pergunto, na tua prática, você chegou a situar a projeciologia e a terapia reencarnacionista de regressão na linha do tempo, né, como dois métodos em que nos dois métodos existiriam seres espirituais que, digamos, te auxiliam, ou melhor dito, auxiliam a pessoa que está passando pelo processo, né, a essa pessoa se autodescobrir. É exatamente isso? Bom, então, basicamente, qual seria, então, a grande diferença entre essas duas técnicas? No que elas se aproximam, você já disse, e no que elas diferem, o que seria? Difere justamente na própria intenção da proposta das duas escolas, vamos dizer assim, né? A escola projeciológica, ela é muito mais uma escola de ciência, vamos dizer assim, né? De ciência dos fenômenos projetivos, que envolvem a expansão da consciência, que envolvem a experiência fora do corpo, projeções da bioenergia, mais ou menos nessa área. A psicoterapia reencarnacionista, ela é uma escola prática terapêutica. Nisso, a própria equipe extrafísica que ampara o processo já é diferente, né? Por causa da proposta
das duas coisas, né? É claro, se a gente entrar dentro de um ponto de vista de uma progessioterapia, uma terapia pela projeção da consciência, tá? Também muda a ideia. As duas escolas são convergentes, vamos dizer assim, uma complementa a outra. Entendo. Por quê? Eu já tive casos de um paciente, no momento da regressão, sair fora do corpo, por exemplo. Então, se o terapeuta não conhece o fenômeno, né, fica meio complicado. O paciente vai... Não, mas não era para regressão, eu saí fora do corpo, vi meu corpo deitado. Como é que fica, né? Às vezes, naquele caso daquele paciente ali, o que ele está precisando realmente é aquilo ali, não é uma regressão. Entendo. Né? Às vezes o paciente vai para uma terapia regressiva e não ocorre a regressão. Porque a equipe extrafísica não decide pela regressão. Né? Ou às vezes a pessoa está com medo, ou tem vários fatores envolvidos. Né? Agora, o processo regressivo em si, ele tem um foco muito claro, né? Ele tem uma proposta muito clara. O que é? A pessoa hoje tem dificuldades que travam a vida dela. Certo. Esse é o ponto de partida. Né? E a maioria das pessoas que chegam até mim, elas já tentaram muitas alternativas e não conseguiram, não tiveram sucesso nisso. Então elas optam, eu acho que só pode ser de vida passada, muitos me dizem. Né? Eu tinha uma paciente que ela sentia. Eu sinto que é coisa de vida passada, não sei explicar, ela dizia. Bom, então vamos tentar ver o que era, né? E batata, como diz o povo, né? Ela entrava no processo regressivo, né? No caso dessa paciente, por exemplo, uma pessoa resolvida profissionalmente, aparentemente, tu olha a pessoa, não tem problema, normal, mas não conseguia sair da casa dos pais com 30 anos de idade. Esse era o conflito dela. Por exemplo, né? Uma sessão de regressão, ela conseguiu alterar toda a vida dela em um mês. Porque ela descobriu que o que não deixava ela sair de casa é que ela ainda estava presa numa vida em que ela estava esperando lá o amado dela, seja lá quem era, o príncipe encantado dela, pegar ela num local onde ela estava e ela se sentia aprisionada nesse local. Né? Então, no momento em que ela acessou aquela vida, em que ela lembrou que ela saiu dali, que alguém foi pegar ela ali, e ela foi se desdobrando, na realidade ela se desconectou daquela situação traumática, sim. E terminou a regressão numa situação mais benéfica para ela, ela conseguiu se desvencilhar da condição que ela vive hoje. Então vamos dizer, hábitos ou vícios de outras eras. Vícios de outras eras. Né? E muitas vezes traumas muito graves também. Muito bem. Bom, agora, veja, eu sei que você é um terapeuta, eu sei que você tem seu consultório, eu sei que você atende pacientes que chegam no teu consultório com os mais variados problemas. É lógico que você não vai falar dos teus pacientes, mas assim de maneira muito genérica, né? Na tua estatística, quais os problemas mais comuns que levam os pacientes ao teu consultório? De que é que eles se queixam? Relacionamento, né? Basicamente relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento ou especificamente conjugal, familiar, social? Relacionamento. Muito problema de relacionamento, né? Agora, dentro desses problemas de relacionamento que eu vejo, tem outra demanda, né? Vamos falar um pouco disso aí. Dentro desse problema de relacionamento, envolve muitos fatores, né? Muitos fatores estão envolvidos aí. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela tinha a dificuldade dela de relacionamento, né? Até uma pessoa que começar a atender agora, a queixa dela é: eu não consigo me relacionar direito porque eu absorvo a energia das pessoas e fico mal. Sei. Uma espécie de um para-raio. Ela é uma esponja, vamos dizer assim, né? Ela chega perto das pessoas e ela já começa a sentir o que a pessoa está sentindo e ela fica muito mal com isso aí. E a reação natural da pessoa, o que é? Ela vai se isolando disso aí. Vai diminuindo o aprofundamento dos relacionamentos. Sim, sim. Né? Então, esse tipo de perfil acontece também. Outra coisa é relacionamentos interpessoais, conjugais, né? Pessoas com dificuldade de separação também acontece, né? O enfoque que eu dou para esse tipo de coisa é um diferenciado, né? A gente sabe que
Outro dia eu estava conversando com o pessoal de uma igreja lá em Lages, né? O pessoal não acredita em nada dessas coisas, né? Mas eu perguntei para ela, bom, você pode até não acreditar, tudo bem, mas por que você nasceu na sua família e não nasceu na minha? Por que a tua mãe é essa pessoa e não a minha mãe? Por que o teu irmão é esse e não outro irmão? Por que você está em Lages e não na Bolívia, por exemplo? Ou na África? Né? Sim. Então, quando eu vou analisar, tentar ajudar a pessoa no processo de relacionamento, por que você está com essa pessoa? Por que é essa pessoa que você está? Né? O que te vincula a ela? Né? Qual é o pano de fundo que está por trás desse relacionamento? Né? Então isso já muda um pouco a maneira de enfocar, né? Você vai entrando ainda num processo de regressão, isso vai aprofundando mais ainda, né? Muito bem. E normalmente uma pessoa entra com uma série de problemas no teu consultório, você naturalmente conversa com ela, utiliza suas técnicas de diagnóstico e você classifica essa pessoa dentro de um determinado padrão comportamental e também você já sabe pela tua própria experiência que essa pessoa vai demandar 1, 2, 3, 10 consultas. Em média, para uma pessoa resolver os seus problemas, entre aspas, existenciais, qual é a duração média de um tratamento? Olha, isso é... Eu sei que é difícil, porque cada caso é um caso, mas assim, a grosso modo, variável, em média... Porque assim, Dalmal, eu não considero que a pessoa é doente. Esse é o ponto que eu parto. Né? Eu não considero que exista doença. Tá? Eu considero que a programação existencial da pessoa é que está trancada. Sim. Tá? Então, assim... Quanto dura, entre aspas, um tratamento desse, é o quanto vai durar a própria existência dela, porque mesmo que ela pare e interrompa o tratamento no momento que ela sinta, né, ela vai ter que continuar o seu autotratamento depois. Né? Ah, sim, sim. Nesse sentido. Volto a te dizer, na média, né, você não deve ter uma pessoa que você já está com ela há 5 anos tratando. Não, então mais ou menos, só para a pessoa ter uma ideia. Olha, uma média de 3 meses é possível a pessoa entrar num processo de reciclagem bem profunda. Tudo bem, então. E estabelecer mudanças. Porque eu sei de casos, eu conheci, eu tenho pessoas que vão fazer a análise astrológica comigo, né? Que eu analiso a pessoa, como ela é, como ela funciona, essa coisa toda. E ela às vezes me diz, eu já estou fazendo análise há 8 anos, eu estou fazendo análise há 10 anos. E está melhorando? Estou me entendendo, estou me entendendo. 8 anos e está se entendendo? Não, tá. Das duas, uma. Ou não funciona, ou então você tem que mudar o teu profissional, porque 8 anos para você obter alguma melhoria é um exagero. Agora, é lógico, a limitação cada pessoa, às vezes, é a própria pessoa que não quer se desvincular do profissional, ou seja, o analista é um bom analista, que a análise funciona, lógico que funciona, mas o camarada se segurou na barra da calça do profissional e sempre arranja um motivo para estar lá. Então, aquele profissional é a bengala dele, né? Então, bom, e agora... Dentro da tua área, eu estou vendo que você utiliza essas duas técnicas de acordo com a necessidade do paciente, tanto a teoria reencarnacionista como a teoria da projeciologia, é isso então? Né? E o teu consultório, você tem um consultório então? Sim. E esse consultório aqui em Florianópolis, naturalmente também? Florianópolis. Onde fica esse teu consultório? O consultório fica perto do Angelone da Beira-Mar. Né, na rua da Clínica Lovely Dog, da Alina Pereira dos Santos. Sei. Perto ao presídio ali da capital. Sei, perto do... Isso. Muito bem. E você trabalha lá de manhã, de tarde, de noite? Quais são os teus horários? O horário que você marcar integral, com a pessoa. Exatamente. Né? Você sendo liberal, você dispõe do teu tempo. Isso, né? Exatamente. Muito bem. E no caso... já aconteceu contigo de uma pessoa que, digamos, ela chega no teu consultório e diz: eu não tenho nenhum problema, eu quero saber o que eu fui na minha última encarnação, por exemplo. Isso ocorre? Ocorre.
Né? Só por curiosidade. E aí eu pergunto, né? Tento tentar entender por que essa curiosidade. Sei. Né? Qual o benefício que ela vai ter, né? Acessando as vidas passadas. Se for apenas curiosidade... A título de especulação. Você não realiza regressão. Não realiza. Não realiza. Só se houver um motivo sério. Um motivo de mudança, com uma proposta, com uma intenção... Porque senão a gente entra numa fofoca milenar aí, não é verdade, não vem ao caso, né? É verdade. Outro tipo de perfil que me procura muito, né, falando nisso, é o perfil paciente que tem muita dor. Como eu trabalho com Tuiná já há mais ou menos 10 anos... Dor que você diz é dor física. Dor física, né? A pessoa entra pela dor e quando vê está na regressão. Para entender, também já tentou de tudo, né? Para tirar esse tipo de problema. Aí você entra com as suas técnicas. Sim. Muito bem. Ok, amigos, vamos para mais um intervalo e já voltamos. E a propósito, com certeza vocês vão querer saber como encontrar essa peça rara aqui, né? Que pode induzir vocês a experiências fora do normal. E que, já vou avisando, não dói, não tem trauma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Lembre, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Lápis e papel na mão, porque no próximo bloco eu vou dar o famoso caminho das pedras. Só um instantinho. Ok, amigos? Estamos neste último bloco, lastimavelmente, porque ainda tínhamos tanto assunto para falar. Só para relembrar, estamos entrevistando o Dr. Fernando Salvino, terapeuta, reencarnacionista e também terapeuta de projeciologia. Bom, Fernando, nesses últimos blocos, você explicou bem a diferença entre projeciologia, a terapia de regressão de vidas passadas, mas, no entanto, é tanto assunto que você acabou não citando uma outra área que eu sei que você domina também, que é a parapsicologia. Onde entra a parapsicologia no teu processo de tratamento, de cura, de análise dos problemas existenciais de uma pessoa? Nesse campo, o que é que tu faz? Ok, a parapsicologia, junto com as ciências mentais, né, vamos trazer as duas juntas, né? Elas vão ajudar em que sentido as pessoas que chegam até mim, né? Primeiro é a orientação parapsicológica. Muitas pessoas chegam com problemas de entendimento de fenômenos paranormais, parapsíquicos, ou não compreendem telepatia, entram em processos de crise por causa desse tipo de fenômeno, ou porque viram espíritos, ou porque tem processos de mediunidade mal resolvida, traumáticas quanto a isso, tem sonhos premonitórios, por exemplo, mesmo rememorações de vidas passadas espontâneas, sem a indução terapêutica disso. A parapsicologia, ela auxilia a pessoa principalmente na orientação quanto a isso aí, né? Dentro do ponto de vista informacional, tá? As ciências mentais, junto com a parapsicologia, vão ajudar em que sentido, né? Hoje eu utilizo a reprogramação mental de subconsciente, tá? É uma técnica bastante simples, né? Em que a pessoa consegue, vamos dizer assim, reorganizar sua mente em curtíssimo espaço de tempo, né? Então, às vezes, uma sessão de reprogramação mental vale por 3, 4 anos de uma análise, às vezes, né? Que a pessoa ela consegue mudar, vamos dizer assim, ela corta aquele curto-circuito mental que ela está presa, né? A gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade muito positiva, né? Os pensamentos são fantásticos, o padrão, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, né, e a gente se inclui nisso aí, que é um desafio humano isso aí, né, é manter um circuito de pensamento mais positivo e de uma, vamos dizer assim, de uma postura criativa para um futuro mais positivo para as nossas vidas, né? A reprogramação mental de subconsciente facilita esse processo criativo, facilita a pessoa conquistar aquilo que ela quer e está com bastante dificuldade, né? E ela também se enxergar de uma maneira mais positiva, né? Olha, tá bom. Eu sei que durante
bastante tempo, tenho trabalhado também com a parapsicologia, e eu sei que volta e meia me aparece uma pessoa assustada, assombrada, achando que, meu Deus, eu devo estar ficando louco, ou então estou possuído pelo demônio, porque eu adivinho as coisas que os outros pensam, eu sonho com as pessoas e o sonho que eu sonhei acaba acontecendo, e essas pessoas entram em pânico. Entram em pânico. Então, justamente, aquilo que já foi dito aqui, as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. E isso é do ser humano, quando uma pessoa não compreende um fenômeno, ele tende a divinizar, a jogar isso no saco do sobrenatural, da religião. Reprimir. Ou reprimir, enfiar a cabeça na areia. O que eu não estou vendo não acontece. Então, isso é um fenômeno natural que não tem, na realidade, não tem nada de sobrenatural, é natural e muito menos nada a ver com religião. E aí o trabalho, eu sei que o trabalho do parapsicólogo é justamente dizer, não, meu filho, você é normal, não há nada de errado contigo, você apenas tem um dom paranormal, ou seja, não é anormal. É acima do normal. Você tem coisas que, entre aspas, normais, hoje está difícil encontrar gente normal no mercado, mas os normais não têm essa capacidade. Agora, os paranormais têm e são tão normais quanto os normais. Então, isso é o que precisa ser dito para acabar com essa angústia, com esse medo, até diria mesmo com esse pavor que algumas pessoas têm, né? Mas é pura falta de conhecimento. Bom, meus amigos, eu tenho certeza que vocês estão aí dizendo, dá logo o caminho das pedras. Tá bom. Um desejo de vocês, telespectadores, é uma ordem, então lá vai, lápis e papel na mão. Se vocês estão vivendo crises de angústia existencial, se vocês estão achando que há fenômenos estranhos na vida de vocês que vocês não encontram nenhuma explicação racional, se vocês têm problemas de relacionamento de qualquer ordem, familiar, social, profissional, amorosa, sexual, qualquer um, gente, vocês estão precisando de apoio. Vocês estão precisando de um técnico que vai desvendar a origem dos problemas de vocês. E onde é que ele vai pesquisar essa origem? No passado remoto. Então, segurem aí. Lá vai. Dr. Fernando Salvino. Telefones, aqui de Florianópolis. 9131 0062. Repetindo, 9131 0062. E na clínica onde ele atende, 3333-1745. Repetindo, 3333-1745. Minha missão está cumprida, agora é com vocês. Fernando, lastimavelmente, tu não sabe com que pena eu digo isso, estamos chegando ao fim do programa. Então, só me resta te agradecer a tua presença, a tua boa vontade em explicar assuntos tão cabeludos, tão problemáticos, tão difíceis de serem explicados. E me aguarde, porque eu vou te convidar de novo, porque não estou satisfeito, eu acho que ainda ficou muito por ser dito, mas vamos criar uma outra oportunidade. E, então, um abraço e até a próxima, hein? Me aguarde. E aos telespectadores, me despeço de vocês, desejando uma ótima semana e, como sempre, marcando o nosso próximo encontro para a semana que vem, este mesmo dia, este mesmo horário e, naturalmente, neste mesmo canal. Até lá e meu abraço.